Já vou começar com uma pergunta que gostaria muito de saber sua opinião nos comentários. O que é uma pessoa rica? Financeiramente falando mesmo. Perguntei porque o conceito e régua de riqueza é muito relativo de pessoa para pessoa. Para alguns significa ter um jato particular, uma casa de milhões e alguns carros luxuosos, no mínimo. Para outros, andar em um carro popular do ano e fazer uma viagem internacional ocasionalmente já o coloca na lista dos ricos. Mas uma coisa é incontestável, é que para todos os integrantes da nossa lista de hoje são realmente ricos. Vamos conhecer a lista atualizada da Forbes, que tem as 10 pessoas mais ricas do Brasil em 2022. Começamos nosso seleto hall dos mais ricos brasileiros com uma dupla, e não é uma dupla sertaneja, apesar dessa galera ter muita grana. São dois irmãos nascidos em Goiás. É sério, eles não cantam. Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista são filhos do fundador da JBS, José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro. E sim, o nome da empresa são as iniciais do nome de seu fundador. Joesley tem 50 anos e Wesley tem 52. Cada um deles tem um patrimônio de 22,5 bilhões de reais. Além da JBS, os irmãos controlam uma empresa de investimentos e através dessa empresa compram fatias de grandes marcas. O carioca de 55 anos, Alexandre Bering da Costa, mais conhecido como Alex Bering, já apareceu no 8º lugar desta mesma lista. No momento ele figura a 9ª colocação com um patrimônio de 24 bilhões de reais. Alex atualmente mora em Greenwich, no estado norte-americano de Connecticut. Ele foi mentorado pelo número 1 da nossa lista e seus negócios estão entrelaçados. Ele é cofundador e sócio-diretor da 3G Capital, presidente executivo do restaurante Marcas Internacionais, diretor da AB InBev e presidente da Kraft Heinz. Já falaremos mais dessas marcas, mas para ajudar você a se situar, o guarda-chuvas gera empresas como Burger King e Lojas Americanas. 4 anos mais velho e 500 milhões de reais mais rico, o catarinense Luciano Hang ocupa o 8º lugar das pessoas mais ricas do Brasil nesse finalzinho de 2022. Ele próprio brinca com o apelido dado pelos brasileiros a ele, o velho da Havan. Hang é cofundador da marca Havan, que foi criada em 1986, junto com seu antigo sócio, Vanderlei. E daí vem o nome da empresa, uma junção de Hang e Vanderlei. Luciano comprou as participações de seu sócio e atualmente é dono de quase toda a marca, que emprega mais de 20 mil pessoas em 155 localidades, todas cidades brasileiras de pequeno e médio porte. Ao fechar o ano de 2021, a varejista, que tem como características marcantes a fachada de suas lojas reproduzindo a Casa Branca do governo norte-americano e a Estátua da Liberdade, bateu o próprio recorde, faturando mais de 12 bilhões de reais no ano passado. Mais um carioca na lista, André Santos Esteves, de 54 anos. Quando ele tinha 21 anos, em 1989, enquanto cursava Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou a trabalhar no Banco Pactual como analista de sistemas. Em 1993, apenas 4 anos mais tarde, se tornou sócio da empresa. Em 2006, o Banco Pactual foi comprado pelo banco suíço UBS, formando o UBS Pactual. Depois de 2 anos, na metade do ano de 2008, André saiu da empresa e fundou junto com um grupo de sócios o BTG Investments. E em menos de um ano compraram a antiga empresa dele por 2 bilhões e meio de dólares. Com a nova fusão, a empresa passou a se chamar BTG Pactual e tinha André Santos Esteves como CEO. Ele ficou no cargo até 2016, quando passou a ocupar a cadeira de Senior Partner. Atualmente, a fortuna do carioca é de 29,7 bilhões de reais. Por muitos anos, o banqueiro e empresário Joseph Safra apareceu no alto das listas de mais ricos do Brasil. Quando ele faleceu em dezembro de 2020, era o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna avaliada em mais de 23 bilhões de dólares. A maior parte de sua fortuna foi para a esposa, Vic Safra, que se tornou a mulher mais rica do Brasil no ano passado e atualmente figura na 6ª colocação das pessoas mais ricas do país. Mesmo fazendo um trabalho forte de filantropia, a viúva hoje tem um patrimônio de 37
7,5 bilhões de reais. Ainda na família Safra, os irmãos Jacob, 46 anos, Esther, 44 anos, Alberto, 42 anos e David, 37 anos, se juntam para ocupar o quinto lugar na lista da Forbes do segundo semestre de 2022. Os irmãos têm uma fortuna de 38,9 bilhões de reais, que também tem origem na herança deixada pelo pai Joseph Safra. Apesar de Joseph ter sido fundador do Banco Safra, o dinheiro da família Safra foi acumulado ao longo de mais de 180 anos e remonta a caravanas de camelos no comércio do Império Otomano em 1840. Na quarta colocação também entra uma família, Carlos Alberto Veiga Sicupira e família. O próprio Beto Sicupira, como também é conhecido, se listado sozinho estaria nas primeiras colocações da lista da mesma forma, mas pela maneira que administra seus negócios, geralmente aparece nas listas dos grandes patrimônios junto com sua família. Beto também é carioca e está atualmente com 74 anos. Ele também é um dos sócios da maior cervejaria do mundo, a belga brasileira AB InBev. Um dos braços dessa cervejaria é a brasileira Ambev, que por si só produz mais de 60 rótulos de cervejas em diversas partes do mundo. Para citar algumas mais conhecidas em terras tupiniquins: Skol, Caracu, Brahma, Antártica, Stella Artois, Budweiser e por aí vai. Além de refrigerantes como Pepsi, Guaraná Antártica, o ressuscitado Baré e outros 7 rótulos. Pensa que acabou? Que nada, ainda estão à frente de outros tipos de bebidas, como o energético Fusion e o divisor de opiniões Gatorade. A lista de produtos segue e por hora vamos seguir a nossa lista também. O patrimônio da família Sicupira atualmente é de 39,85 bilhões de reais. Antes de revelarmos os 3 homens mais ricos do Brasil, gostaria de fazer algumas menções honrosas, começando pelo eterno homem do baú, Silvio Santos, que entra e sai da lista dos bilionários com uma certa frequência. Uma das maiores pancadas financeiras que o apresentador levou foi com o Banco Pan-Americano, que acumulou um rombo de 43 bilhões de reais e foi vendido posteriormente ao BTG Pactual. Sim, a empresa do nosso número 7, André Santos Esteves. Isso em fevereiro de 2013. Em junho do mesmo ano, ele anunciou a venda do baú da felicidade a Magazine Luiza, ou para os íntimos, Magalu. Aliás, Luiza Trajano, que é a pessoa em quem pensamos quando falamos da marca e que foi por muito tempo CEO da rede varejista e atualmente é presidente do conselho, tem um patrimônio líquido de 6,5 bilhões de reais e é a número 26 da Forbes Brasil. E se você está ansioso pela Copa e quer saber o patrimônio dos jogadores, já se inscreve aí. Mas para não te deixar sem nada, o menino Ney foi considerado pela Forbes em junho de 2022 como o 4º atleta mais bem pago do mundo, com um patrimônio acumulado de 1 bilhão de reais. Já que falamos de esportes, vamos direto para o pódio da nossa lista. Marcel Herman Telles foi considerado o brasileiro mais rico em 2021, com uma fortuna que passava de 11 bilhões e meio de dólares. No último levantamento realizado pela Forbes, no segundo semestre de 2022, é o 3º homem mais rico do Brasil. O economista carioca conheceu seus parceiros de investimentos após se formar na UFRJ e entrar na corretora do extinto Banco Garantia. Sim, ele é outro nome da maior cervejaria do mundo, da 3G Capital e por aí vai. As empresas que Herman é sócio juntas valem mais de 250 bilhões de dólares, o que convertendo passa fácil de 1 trilhão e bolinhas de reais, seja qual for a cotação do dólar batida nos últimos tempos. A medalha de prata fica para o mais jovem da lista, com 40 anos. Eduardo Luiz Saverin é o 2º brasileiro mais rico do país nesse momento. Falando em país, se prepara para confusão mental. Ele nasceu em São Paulo, mas é filho de um judeu romeno. Foi criado em Miami e atualmente mora em Singapura. Sim, a família sempre teve grana, graças a seu avô que era um refugiado alemão no Brasil. Eu avisei que era uma confusão de países. Só não é confusão maior do que a treta judicial que o consagrou como bilionário. Ele foi um dos fundadores do Facebook, ao lado de Mark Zuckerberg, que na época era seu colega de faculdade em Harvard. Apesar de não ser um documentário, o filme de 2010 chamado A Rede Social conta muito dos bastidores do que hoje é a multibilionária Meta, começando em um quarto de dormitório. Eduardo Saverin tem um patrimônio de 52,8 bilhões de reais. No topo da lista, é claro que está ele, o gênio, o guru, o grande Jorge Paulo Lemann, o brasileiro mais rico atualmente. Hoje ele mora no país de origem de seus pais, Suíça. O empresário mora em um
vilarejo próximo a Zurique, com a esposa e o filho caçula Kim, mas sempre eleva o nome do Brasil por onde passa. Lehmann jogou tênis profissionalmente por muitos anos, mas seu talento para os investimentos sempre esteve em evidência. Apesar de ter nascido em uma família abastada, o carioca é considerado um bilionário self-made, ou seja, quase toda a totalidade de sua fortuna, de 72 bilhões de reais, ele conquistou sozinho com as suas empresas já citadas, 3G Capital, AB InBev e um monte de empresas compradas pelo guarda-chuva, em parceria com outros gigantes do mundo dos investimentos, como Warren Buffett, que já foi o homem mais rico do mundo. Por hoje é isso, sucesso pra nós, nos encontramos no próximo vídeo.